Uma vez eu me deparei com uma situação que eu vi uma Bíblia escorando uma porta. A Bíblia era usada para escorar uma porta, porque o vento vinha e a fechava, e aquela Bíblia ela tinha aquele objetivo de segurar a porta. Como também eu já vi casos de que a pessoa deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 ou Salmos 23, e já está aquela página bem amarelada. Mas Bíblia boa é aquela que a gente pega ela, abre e lê. Seja a Bíblia, seja algum outro livro, só tem a sua eficiência comprovada quando ela é aberta e lida. Isso é simples. A Bíblia não foi feita para você escorar o pé da porta. Acho que, na verdade, nenhum outro livro foi feito para isso. Então, quando é colocado com esse objetivo, quando se tira o objetivo principal, perde a sua efetividade. Por que eu estou falando isso? Porque o assunto que eu quero falar hoje é exatamente trazer a cruz de Cristo para o seu objetivo a qual ela foi criada. Porque quando eu uso a cruz de Cristo para outros objetivos, eu perco a eficiência dela. E o versículo que eu quero deixar para me basear é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, que diz, Paulo diz assim: eu não fui chamado para batizar, mas para pregar, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada ou não se faça vã. 1 Coríntios capítulo 1, a gente percebe que Paulo ele já começa falando sobre um assunto que a igreja estava passando naquele momento, que era sobre a divisão que havia entre eles. E que divisão era essa? Alguns diziam que por conta do conhecimento, por conta de uma série de fatores, alguns se diziam seguidores de Paulo, outros se diziam seguidores de Pedro ou de Apolo. E Paulo diz assim: eu dou graças a Deus, porque eu não batizei a nenhum de vocês. Ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, para que vocês não digam, eu fui batizado pelo nome de Paulo. Ele diz, eu não vim para batizar, mas eu vim para pregar o evangelho. Para pregar não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu quero trazer dois pontos aqui. O primeiro ponto é, o que faz a cruz se tornar vazia? Obviamente, quando nós lemos, percebemos que a sabedoria humana faz com que a cruz se torne vazia ou não tenha a sua eficácia. Mas o que é essa sabedoria humana? Sabedoria humana nada mais é que o nosso conhecimento comum. Vamos colocar como a nossa ciência. O problema não está no conhecimento propriamente dito, mas o problema maior está na mescla desse conhecimento com o evangelho. Veja que eles não perceberam a mensagem, eles não estavam focados na mensagem, mas estavam focados nos ministros que carregavam a mensagem. Então a gente vê que Paulo, ele tenta tirar isso deles. Apolo regou, eu plantei, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então ele tenta colocar aqui, novamente, a visão dos coríntios na mensagem de Cristo. E a sabedoria humana, ela tira o foco da mensagem da cruz. Ela esvazia a mensagem da cruz. Porque Deus não precisa, meus amigos, de ajuda para proclamar o seu evangelho. Deus não precisa que um homem faça algo ou tenha algum conhecimento específico para que o evangelho seja anunciado às outras pessoas. E há dois tipos de sabedoria. Sabedoria humana e a sabedoria divina. Paulo passa o capítulo 1, 2... um pouquinho do 3, quando ele fala sobre o cristão carnal, falando exatamente sobre este assunto de sabedoria. Ele diz, eu não vim a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoie na sabedoria humana, mas eu vim em virtude para que a fé de vocês se apoie no poder de Deus. Então a mescla dessa sabedoria, tanto humana como divina, ela torna a cruz ineficiente, a cruz vazia, como se os homens não estivessem ouvido realmente, entendido realmente a mensagem do evangelho. É como se os homens estivessem fascinados demais com outros evangelhos, com outras palavras, com outros pensamentos e não fossem colocados diante da cruz. E diante da cruz pudessem ver o seu significado e olhando para si, conheceriam quem eles realmente eram, porque a cruz ela veio para salvar. E o outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a possibilidade dessa cruz se tornar vazia. Porque, irmãos, quem pode dizer isso? A cruz de Cristo está vazia, porque Deus criou os céus e a terra, Deus criou
criou a nação de Israel. Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó. A gente conhece as boas obras de Deus. A gente viu que Deus ele preparou um caminho inteiro para que Jesus viesse e cumprisse as leis, cumprisse as profecias. A gente viu que Cristo veio como mensagem de Deus. É como se Deus tivesse escrito uma mensagem e em vez de entregar a um profeta e colocar nas línguas dos profetas, Deus encarnou essa mensagem. E essa mensagem andou no meio dos homens. Essa mensagem viveu no meio dos homens. Expôs os pensamentos de Deus. Cumpriu a lei e as profecias. Juntou 12 discípulos. Os ensinou. Foi traído. Foi açoitado. Cuspido. Sofreu. Morreu numa cruz. O véu se rasgou. Ressuscitou. Apareceu para muitos irmãos. Guiou eles, dizendo que do alto viria o poder que iria revesti-los. Em Atos 2, nós vimos que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre os apóstolos. A gente viu que o Espírito Santo começou a guiar a igreja. Houve conversões. Houve arrependimento, houve milagres, prodígios, houve um avivamento. Quem diria que esta mesma cruz que foi criada por Deus, que foi executada por Jesus, essa mesma cruz estaria em possibilidade de se tornar algo fútil, algo sem poder? Então você vê que o poder que os homens têm nas mãos de esvaziar a cruz é algo poderoso. E o nosso inimigo, ele sabe disso. Quando Pedro ele fala para Cristo que isso não te aconteça, ele está falando sobre a sua morte na cruz. Ele fala para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, mas compreende apenas as coisas dos homens. Então, quanto mais estivermos presos na sabedoria dos homens, no conhecimento dos homens, nessa mescla de conhecimento com o Evangelho, mais distantes vamos estar da efetividade da cruz de Cristo. E todos nós lutamos para isso. Acredito que a igreja, acredito que os irmãos, todos aqueles que estiveram antes de nós, nossos pais, todos esses, eles tinham um objetivo comum, que era de fazer com que a cruz se tornasse eficiente para todos. Mas só que está acontecendo conosco que nós não percebemos que uma cruz esvaziada, uma cruz que às vezes ela perde o sentido em meio a muitas filosofias, temos muitos conhecimentos sobre tantas coisas, como liderar, como fazer discípulos, como fazer isso, fazer aquilo outro. Colocamos até conhecimentos empresariais no meio da igreja e falamos que isso aqui tudo é o Evangelho, sendo que somente uma coisa é necessária, que é estar aos pés do Senhor, assim como Maria esteve. Enquanto Marta estava tão atarefada, ela estava ali nos pés do Senhor, fazendo com que aquela visita de Cristo fosse eficiente para ela. E se a cruz está vazia, quer dizer que não há salvação, porque uma cruz cheia, uma cruz eficiente, ela traz à tona quem o homem é. E o homem, vendo quem ele é, ele percebe a necessidade da cruz de Cristo, aquilo que ele mais necessita. Porque a cruz ela veio trazer para um homem aquilo que de fato ele precisa, não aquilo que ele acha que ele precisa, não aquilo que ele quer, mas o que ele de fato que ele precisa. E o que ele precisa? Perdão dos pecados, se aproximar de Deus. É como se Cristo tivesse construído uma ponte para Deus, feito um vivo e novo caminho. Uma cruz cheia é quando o homem percebe quem ele é diante de Deus e da sua situação, e percebe que não há outro caminho, e percebe que Deus agiu de modo sobrenatural ao ponto de dar a ele uma oportunidade. É como o ladrão ao lado de Jesus, quando viu todo o escárnio, ele disse: esse homem é justo. Nós que estamos aqui na cruz com ele, nós somos de fato ladrões, somos de fato pecadores. E disse a Jesus: se puderes, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Cristo disse a ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele viu de fato a sua necessidade no momento de maior angústia que ele passava. Ele viu quem ele era, ele viu que aquilo que ele fez era de fato digno de julgamento, e a única esperança dele era falar com Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, para que essa cruz ela venha a ser eficiente em nossas vidas, a gente tem que lutar para ter o conhecimento novamente pregado, conhecimento divino dado pelo Espírito Santo. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas Deus a tem revelado pelo seu Espírito. Não é que diz isso no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 10? Deus tem revelado a nós pelo seu Espírito Santo. E Paulo explica que o Espírito Santo penetra nas profundezas do coração de Deus e revela a nós. Então há aqui uma divisão de sabedoria humana, sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ela sempre vai trazer à tona essa cruz cheia, essa cruz eficaz,
Um homem tendo essa visão da cruz, essa cruz simples e poderosa, ele tendo essa visão, ele vai saber quem ele é e vai tomar atitudes em relação a isso. E Deus nos enche de presentes, nos enche de bênçãos. Essa é a bênção que o Senhor nos deu. Ele lutou por nós, ao ponto de nós termos este caminho aberto entre nós. Mesmo que seja um caminho difícil, uma porta estreita, porém ela está aberta. Então que a gente venha compreender e colocar isso em nossas vidas, de estar sempre procurando deixar a cruz de Cristo cheia, eficiente, eficaz, deixando de lado o conhecimento humano, as mesclas com essa cruz que a tornam totalmente vazia e sem sentido. Que a nação brasileira venha compreender que devemos voltar à simplicidade do Evangelho, ao ponto de nós voltarmos a crer na cruz de Cristo, na eficiência da cruz de Cristo, deixando de lado fábulas, deixando de lado conhecimentos humanos e sabendo que se Deus quiser dar sabedoria a alguém, Ele vai entregar sabedoria a alguém, não importando quem seja, pois Deus conhece os corações. Que venha ser para nós hoje um despertar, que a gente venha entender que a palavra de Deus, ela ainda é eficiente quando deixamos de lado a sabedoria do homem e colocamos a nossa confiança na sabedoria divina. Que o Espírito Santo venha governar nossas vidas ao ponto de nós sabermos que sabedoria nós temos ouvido ou que sabedoria nós temos falado. Se estamos defendendo mais nossas teses ou se estamos defendendo o reino de Deus? Se estamos defendendo demais a nossa sabedoria, nosso conhecimento, ou se estamos defendendo o Evangelho de Cristo Jesus? Simples, morte na cruz, ressuscitação e o próprio Senhor há de confirmar essas palavras. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.